Saudações, galera! Bem-vindo ao canal da Fisioprev. Meu nome é Guilherme Stelbrink, Zé tá na área. Hoje a gente vai mostrar quais são os sintomas desta famosa que o Zé tá falando aqui, ó. O que acontece com a famosa ATM? O que é isso aqui, ó? Articulação temporomandibular. Quais são os sintomas que ocorrem nesta região devido a essas alterações? Então eu vou te ensinar nessa aula, eu vou te ensinar a fazer um teste, tá? É um desafio aí que eu faço. Façam o teste, depois eu quero que você me conta no final do vídeo como que foi o resultado do teste. Caso você tenha algum desses sintomas, você chegou nesse vídeo, tem alguma alteração de ATM, que é essa articulação aqui, ó, ATM todo mundo tem, tá? A gente chama de DTM. A DTM é o distúrbio desta região. Então nessa aula eu vou passar todo o conteúdo, relação desta região. O Zé vai ficar ali só observando. Como identificar as alterações da ATM, que é a articulação temporomandibular, e quais são os sintomas. Então você precisa identificar se realmente você não tem alguma alteração nesta articulação. Visualizem nesta imagem que a ATM, que é uma articulação como qualquer outra, joelho, ombro, ela tem uma bolsa e essa bolsa é responsável pelo amortecimento do impacto. Muitas vezes pode gerar dor e inflamação como qualquer outra articulação por desequilíbrio desta região. Então a gente precisa saber identificar essas alterações que ocorrem nesta região para saber qual o tratamento. Então, ao decorrer dessas aulas, eu vou ensinar algumas medidas de como você identifica e aí depois eu vou ensinar algumas técnicas para que você fique aliviado e qual que é o momento adequado para você procurar orientação também de um ortodontista, que é um dentista especialista na questão da mordida, porque a gente tem vários problemas que podem ocorrer nesta região. Até mesmo dores de cabeça, às vezes a pessoa tem enxaqueca, não sabe de onde que está vindo e pode estar relacionado com a TM, porque a gente tem esse desequilíbrio e tem inervações que vão lá para a região cervical e aí podem desencadear a famosa cefaleia. E aí um outro sintoma que também pode estar correlacionado é o ouvido. Muitas vezes tem pessoas que desenvolvem zumbido, alterações muitas vezes que não tem uma correlação, mas você precisa saber que a ATM pode influenciar nesta região. E aí tem um músculo que eu quero que vocês visualizem aqui também, que é o chamado masseter. O masseter é o músculo mais forte do nosso corpo. Esse músculo sempre tem que estar trabalhando. Por quê? Senão, ao decorrer do dia, a sua boca ela abre. A função do masseter é a mastigação. E esse músculo sempre está em contração constante, senão você ia ficar de boca aberta o dia todo. Então, por isso que você fica com o músculo tensionado muitas vezes. Se o músculo está muito tenso, quem que vai sofrer? É a articulação da ATM. Quando dá disfunção, a gente chama de DTM, distúrbio da articulação temporomandibular. Então a gente precisa identificar quais são os sintomas e o que isso pode desencadear também para a sua articulação. E muitas pessoas às vezes têm problemas no ombro e nem imaginam que isso pode estar influenciando. Porque se você tem uma má oclusão, um ombro fica com desnível e tensiona um lado da cervical justamente pelo desequilíbrio da mordida. Então precisa identificar isso, que muitas vezes a pessoa está com o ombro mais alto e aí eu vou até mostrar de uma maneira mais simples como que a gente pode testar isso para aliviar aquela pressão. Tem um teste bem simples que é um calço, chamado calço molar. Eu vou pegar o que vocês podem fazer aí na casa de vocês para identificar isso. Bom, e uma maneira de você testar é utilizando um palitinho de sorvete. Tá? Olhem no espelho qual ombro que está mais alto. Se for o caso do ombro direito, o que vocês vão fazer? Antes de fazer o teste, a gente vai fazer o teste de mão solo. Eu vou demonstrar antes de fazer o teste como é que faz esse teste, para você comparar se melhora o grau de mobilidade ou não. Então vem comigo, que é bem simples, depois a gente vai para o teste do calço molar. Bom, o teste mão solo, antes de você fazer o seu teste com o seu palitinho de sorvete lá,
é da seguinte maneira. Você vai descer com as suas duas mãos em direção ao chão e vai medir até onde você foi. Se foi até aqui, você vai medir, ó, deu 1 palmo do chão. E aí você vai identificar se realmente a influência está vindo da sua mordida. Se o ombro direito, como eu falei anteriormente, estiver mais alto, você vai colocar o calço do lado direito. Do lado direito, e aí você vai perceber se tem influência da ATM ou não, se melhorar o grau de mobilidade. Então, para as pessoas que têm esse problema de ATM, já é um teste de você identificar se você conseguiu melhorar esse grau de mobilidade. Aí você morde e desce novamente. Desce e verifica se soltou. Se soltou, você possivelmente tem uma retração desta cadeia, que tem o nervo trigêmeo. Você equilibrou a questão da mordida e melhorou a distribuição, e aí ele solta toda a cadeia posterior. Então é uma maneira de você testar aí na sua casa, fazendo esse teste bem simples. E aí eu também vou te ensinar algumas maneiras de como você solta essa musculatura, porque isso influencia na tensão da cervical, do ombro, na posição da cabeça. Então eu vou mostrar quais são os tipos de alterações que a ATM também, o tipo de mordida, influencia na sua postura. Então vamos lá de novo. Agora eu vou mostrar para vocês qual que é a influência do tipo de oclusão com a postura. Então a gente tem a influência, visualizem na imagem, a influência da mandíbula. Se a mandíbula junto com o maxilar está encaixando aqui, ó, uma mordida normal. Então você pode visualizar que a gente tem o fio de prumo. Esse fio de prumo tem que passar na orelha, no ombro, alinhadinho. Se você tem uma oclusão normal. No caso da segunda imagem, quando a gente tem a mandíbula projetada para frente, você tem este tipo de alteração postural. Geralmente está associado. Se você tiver e se identificar com essa situação, por que você não melhora a postura? Porque você não melhorou a oclusão. Então você precisa saber identificar e procurar um profissional que faça a correção, que é um ortodontista, um bucomaxilar. Então tem que identificar a especialidade, se você tem essa alteração, porque muitas vezes influencia na sua postura. A gente tem a outra, a retração, muitas vezes a mordida para dentro, quem tem o queixo lá para dentro, e aí também tende a ter hipercifose e a cabeça projetada conforme mostra a nossa última imagem. Agora eu vou mostrar para você quais são os principais sintomas das pessoas que têm distúrbio da ATM, que é o DTM. Qual que é o primeiro sintoma que a gente tem, que é a dor de cabeça ao acordar ou no final do dia? Esse é o nosso primeiro. Nosso segundo é dor na mandíbula ou na face ao abrir a boca ou fechar. Então esse é um dos sintomas também que aparece quando você está mastigando. Se você sente alguma alteração em relação a esta região que eu citei, também é um estágio de alerta que você precisa ter. Sensação de rosto cansado ao longo do dia. A região começa a pesar, algum peso, você começa a perceber que involuntariamente você está apertando essa região. Você não consegue abrir a boca completamente, então é um teste, está travando a boca. É um distúrbio dessa região articular. Um lado da face fica mais inchado, fica uma calosidade. Como eu falei, é uma articulação como qualquer outra, é um joelho. Então a gente tem que comparar que é uma região semelhante com qualquer outra região. E aí dentro da fisioterapia tem uma especialidade chamada a terapia manual voltado para ATM. Então por isso que eu estou te ensinando todas essas alterações para que você consiga identificar. Daí dente desgastado, você precisa, esse é um sintoma também. Desvio da mandíbula para um dos lados quando a pessoa abre a boca. Então você abre, tem aquela pessoa que abre a boca, às vezes trava a boca, né? Abre e faz aqueles estralos
frequentes na hora que está abrindo a boca. Dificuldades até que eu já citei, dificuldade de abrir a boca, vertigem, porque está correlacionado com o ouvido. Vertigem é a tontura. Se você tiver algum desses sintomas, influencia muito, tá? Daí investiga a ATM e a questão do zumbido que pode ocasionar nesta região. E aí a gente finalizou a nossa aula, que eu quis mostrar quais são os sintomas, as influências da postura em relação à mordida. Saiba identificar isso, para que na hora que você identificar isso, você procure esse profissional apto para poder te auxiliar neste processo todo. Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo falando sobre toda a influência da ATM sobre a nossa postura e saiba identificar tudo isso. Então eu quis trazer de uma maneira bem simples de como é que funciona isso e a influência da postura, o que a mordida influencia diretamente ou indiretamente. E aí no próximo vídeo eu vou ensinar algumas técnicas específicas que tem dentro do meu programa MTP para coluna. O que influencia mordida com coluna total? Então eu vou passar 3 técnicas que a gente faz dentro do programa, tá? Técnica exclusiva para liberar esta região. Então eu te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito, deixar aquele like se gostou do vídeo de hoje, se testou, o que você achou, comenta aqui embaixo quais são as suas dificuldades, o que você sente, se é dor no pescoço, dor no ombro, se a sua cabeça está lá para frente, que nem eu mostrei no vídeo de hoje. Então comenta aqui embaixo que é muito importante. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!